assiste aqui pela TV Legislativa, começa aqui o TVL Esporte. A partir de agora, na próxima meia hora, nós vamos priorizar o voleibol masculino de Blumenau, que faz excelente campanha, a melhor campanha, o melhor desempenho ao longo de sua história na competição em que participa, na competição nacional. E para fechar a fase de classificação, no sábado venceu o Pacaembu Ribeirão por 3-0, consolidando assim o quinto lugar na classificação geral, o que permite que a equipe blumenauense enfrente agora, já nas semifinais, na sequência da competição, a equipe do Minas. Eu convidei para participar do programa hoje o Luiz Fernando Novaes, que é o presidente da PAN Blumenau, para falar sobre o projeto, sobre a campanha, enfim, esse momento que vive a PAN, o vôlei masculino do Blumenau. Professor, prazer tê-lo aqui conosco. Inosso, obrigado pelo convite. Agradeço aos espectadores da TVL. É um prazer estar falando com vocês sobre a PAN Eleva Blumenau, nosso voleibol masculino. Realmente o que você falou é verdade, uma campanha histórica. Pela primeira vez ficamos em quinto lugar na Superliga Nacional na classificação geral, então um momento muito importante. Se a gente observar aqui o desempenho da equipe no turno e comparando com o retorno, foi uma série de vitórias em casa, né? E se a gente também analisar aqui as derrotas, Sada Cruzeiro, Vôlei Renata lá de Campinas, Taubaté, né? Essas equipes favoritas, inclusive, ao título. Né, equipes renomadas do voleibol masculino do Brasil. Agora, é uma campanha que superou todas as expectativas. Você, como presidente, sua equipe da direção, planejavam fazer uma campanha dessas, com esse desempenho em casa, com essas vitórias consideráveis aqui no Galegão? Não, sem dúvida, foi uma campanha, eu não diria acima da expectativa, mas surpreendente se nós considerarmos principalmente a questão de orçamento, né? Nós temos aí o 10º orçamento da competição e o voleibol é um esporte que depende muito das condições de trabalho, então se você tem os melhores atletas, a chance de você conquistar melhores resultados é muito grande, né? Quando nós fizemos as projeções para a temporada, não só com a diretoria, mas junto com o nosso patrocinador Master, a Eleva, junto com o Carlos lá da Eleva, nós projetamos 3 cenários possíveis, um cenário pessimista, um cenário de realidade e um cenário otimista. E esse quinto lugar é esse cenário otimista. Nós realmente chegamos aí numa posição muito acima, né? Talvez esse segundo turno surpreendeu um pouco, porque no primeiro turno nós tivemos muitos problemas, tivemos lesões, tivemos a questão das infecções pela Covid, que nos tirou alguns atletas importantes de algumas rodadas. Temos o fato de não disputarmos um campeonato estadual competitivo, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais. Então essas equipes desses estados chegam muito mais prontas ao início da competição, já vem jogando campeonatos 3 meses antes da competição. Isso dificulta um pouco para que a nossa equipe chegue no mesmo ponto de preparação no início da competição. Então, nós fomos crescendo ao longo da competição e realmente o segundo turno aí atingimos o estágio que nós desejávamos. As imagens que estão sendo exibidas agora são do jogo do último sábado, na vitória da PAN Blumenau sobre o Pacaembu Ribeirão, a equipe paulista, 3-0, 25-16, 25-17, 25-16. Uma vitória tranquila, né, para consolidar o quinto lugar. É uma vitória tranquila, embora o adversário seja um adversário que veio impondo dificuldades aos outros adversários, então nós tínhamos uma expectativa de um jogo de mais dificuldade, porque esse mesmo adversário tinha acabado de vencer o Uberlândia, que é o nosso competidor direto na tabela, era o time que podia tomar a nossa quinta colocação. Mas, como eu te falei antes, a nossa equipe está numa crescente muito boa, né? O elenco está sem nenhuma baixa nesse momento, nós estamos com o nosso elenco completo. Então conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, sacar forte. Nossa equipe é uma equipe que ataca muito, que bloqueia muito. Então, realmente foi um dia onde tudo funcionou. Professor, a gente observa aí nas cenas do jogo, vê a arquibancada vazia e é compreensível, nós estamos aí nesse momento de pandemia, né, com números alarmantes de pessoas hospitalizadas, estamos perdendo brasileiros por conta da Covid-19. Enfim, é natural que os espetáculos ocorram, quando eles acontecem, sem a presença de público. Agora, eu imagino um jogo desse e a equipe vivendo esse momento num momento de vida normal, digamos assim. Não teria lugar do Galegão, né?
Olha, Minosso, sem dúvida a pandemia acaba nos afetando de várias maneiras, né? Além de golpear a questão de nós perdermos atletas, principalmente no início da competição, a própria questão da preocupação, da autoestima, porque esses atletas obviamente também têm seus familiares, também têm as suas relações e acabam sempre estando preocupados com essa questão. No próprio início da competição havia uma dúvida muito grande de quais seriam os efeitos de disputar uma competição dentro da pandemia, mas essa situação de não termos o público no ginásio é sem dúvida o efeito mais negativo. Por quê? Porque historicamente a PAN Eleva Blumenau, o nosso vôlei de Blumenau, é uma modalidade que acaba enchendo o ginásio, né? Nós temos aí a segunda, terceira melhor média de público da competição, se compararmos com a temporada anterior, quando a torcida ainda podia ir ao ginásio. Nosso Galegão nos permite isso e a nossa cidade gosta do vôlei. Então, além de empurrar a nossa equipe, além de nos ajudar do ponto de vista de orçamento, porque querendo ou não a partida tem os seus custos, né? Isso é, sem dúvida alguma, um pouco frustrante para os próprios atletas que se motivam com a presença do público no ginásio. É ruim para o nosso patrocinador, que espera que a sua marca esteja, para os nossos patrocinadores que esperam que as suas marcas estejam expostas num momento como esse, e infelizmente nós estamos privados disso. Em compensação, claro, nós também tivemos um grande número de jogos televisionados, um número maior do que normalmente teríamos se tivéssemos o público no ginásio. Bem lembrado, né? Com o público no ginásio, tem aquele calor humano que vem da arquibancada, o jogador gosta de atuar com a presença do torcedor, a motivação que vem aí das arquibancadas dá uma força maior ainda para o grupo de atletas. Aí tem a questão do patrocinador também, né? Que ele quer expor ali a sua marca também para quem vai ao ginásio. E a questão do faturamento com a bilheteria, que ajude muito na contabilidade da equipe. Sem dúvida, Minosso. E, inclusive, vou te falar mais, inclusive para nós como diretores, como quem faz parte da gestão de um clube como esse, de um clube esportivo, também é importante. Né? Quando tem cobrança, quando as pessoas te encontram na rua e perguntam, pô, como é que está o nosso time? Acho que deveria jogar fulano, não deveria jogar ciclano, enfim, questões que às vezes a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? São questões até técnicas, mas esse é um fator motivador, né? E isso, sem dúvida, que a ausência de público no ginásio acaba nos tomando. Agora, como é que tem sido a logística da PAN Blumenau nessas viagens, hospedagens, o treinamento? O André já veio aqui, falou um pouquinho da questão das restrições nos treinos e até nos jogos, mas é uma vida completamente diferente, né? Sim. Houve, obviamente, um período de adaptação. O início de todo esse processo de disputar uma competição sob a pandemia foi muito complicado. Nós tivemos que obedecer uma série de protocolos, não só da vigilância sanitária ou da legislação, das regulamentações municipais ou estaduais, mas também da própria confederação, né? A confederação discutiu e impôs um protocolo bastante restritivo em relação a isso. Então nós tivemos que tomar uma série de cuidados extras que acabam, obviamente, tomando energia, representam custo, porque, obviamente, eu tenho que testar esses atletas todas as semanas, antes dos jogos. Então, tem uma série de situações aí que acabam nos impactando também no aspecto esportivo e financeiro. Bom, é claro que a equipe, como você disse, vem jogando completa, né? Teve algumas baixas durante a competição, mas na hora em que o time precisou do seu elenco, do grupo, o André pôde contar. As contratações que foram feitas foram contratações pontuais, de complemento de elenco. Como é que foi a formação desse grupo que aí está, professor? Olha, Minosso, a gente partiu para a montagem do elenco desse ano com base no elenco que nós tínhamos ano passado, então mantivemos alguns dos principais atletas. Perdemos alguns atletas porque a nossa campanha do ano anterior já tinha sido uma boa campanha e é natural que os atletas recebam propostas, né, principalmente porque como nós somos um clube que tem um orçamento um pouco mais enxuto, nós não pagamos altos salários, então acabamos ficando mais à mercê das propostas de outros mercados, inclusive para fora do Brasil, da alta do euro, do dólar, que acabam sendo atrativas para esses atletas. Então perdemos alguns atletas, as contratações vieram para suprir essas perdas, mas também para equilibrar um pouco mais o elenco. Né? Por isso que eu falei um pouco da questão das dificuldades que nós tivemos no primeiro turno, porque a tendência era nós termos um elenco mais equilibrado nessa temporada. Nós contratamos com esse objetivo, né? Tentamos buscar 2 jogadores por posição mais ou menos
equilibrados, que pudessem ter características complementares um com o outro, né? E tentamos dessa forma ficar menos sujeitos à lesão e menos sujeitos ao Covid. Mas nós chegamos até um momento onde nós tivemos 5 ou 6 jogadores infectados pela Covid, nós chegamos até um momento onde nós tínhamos 4 jogadores com lesões graves e impedidos de jogar. Então isso acabou, obviamente, dificultando o nosso caminho. Mas nós trouxemos jogadores que foram essenciais nessa caminhada, né? Além do Franco, Evandro e Alisson, jogadores que já estavam ano passado, na campanha do ano passado, o Fábio, que veio, ponteiro passador, o Gabriel, ponteiro de força também, atacante. Foram jogadores assim que fizeram uma grande diferença. O David, que foi o melhor jogador do jogo contra Ribeirão Preto, tinha sido o melhor bloqueador da Superliga passada, jogando pelo Minas. Então foram contratações realmente muito importantes para a gente. Sem contar que a gente também teve a oportunidade de trazer alguns atletas jovens, que a gente já estava monitorando nas outras equipes, que compuseram o nosso grupo agora e a tendência é que eles fiquem aqui para os próximos anos para serem alçados à condição aí de titulares, enfim, a representarem o nosso time. E a expectativa é de que a equipe da PAN também sirva à seleção brasileira, pelo menos o Franco tem sido observado. Sem dúvida, o Franco tem apresentado números que são números de um atleta de seleção brasileira, né? Então, percentual de acertos no ataque, bloqueio, até mesmo no saque, ele vem se credenciando para brigar por uma vaga, inclusive nos Jogos Olímpicos. O técnico da seleção brasileira esteve aqui assistindo o jogo contra Taubaté, tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele, com o Renan Dalzotto. Ele disse, não, o Franco é um jogador que a gente monitora. Agora, claro, né, nem sempre é só essa questão dos números que impacta, tem muito da confiança do treinador, mas sem dúvida que ele, além de estar fazendo a diferença para a gente, está jogando hoje num nível que o credenciaria para isso. Luiz Fernando Novaes, presidente da PAN Blumenau, terminou a equipe blumenauense no 5º lugar na fase de classificação, portanto, classificada a equipe da PAN para a fase seguinte da Superliga de Voleibol e terá pela frente a equipe do Minas já na próxima quinta-feira, nesta quinta-feira agora, dia 11. Nós vamos a um breve intervalo e depois voltamos na sequência aqui do TVL Esporte. Até já. Crianças e adolescentes com câncer, mielomeningocele e paralisia cerebral precisam de tratamento e atenção especiais. Isto se constitui num peso que algumas famílias não podem suportar sozinhas. Mas nos municípios do Médio Vale do Itajaí, mais de 60 crianças e adolescentes e suas famílias são amparadas pela Casa de Apoio. Para portadores de mielo e patologias raras, são desenvolvidas ações socioeducativas, orientação e tratamento de reabilitação, com o objetivo de proporcionar condições adequadas ao tratamento e orientação sobre a patologia. Essas ações visam dar maior autonomia e melhor qualidade de vida aos pacientes e familiares. Em especial aos familiares, proporciona as condições necessárias ao equilíbrio psíquico, emocional e social. A Casa de Apoio foi criada em 2003 por iniciativa dos pais para garantir o tratamento do câncer infantil em Blumenau. Hoje também atende crianças com mielomeningocele, paralisia cerebral e síndromes raras. A mielomeningocele é uma malformação congênita localizada na coluna vertebral da criança, que resulta em alterações motoras e sensitivas. Pode ocasionar ainda a hidrocefalia. Além do tratamento médico, os portadores desta doença necessitam acompanhamento terapêutico, de apoio psicológico e fisioterapia neurológica. A Casa de Apoio conta com o trabalho de um grupo técnico, formado por uma assistente social, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. Na casa são promovidas diferentes atividades de grupo, como também geração de trabalho e renda para o Clube de Mães. Este clube se reúne todas as semanas para participar de reuniões e produzir artesanato. Mensalmente são ministradas palestras socioeducativas aos familiares, dinâmica de grupo e apoio às demandas de vulnerabilidade apresentada pelas famílias. Em função do custo dos tratamentos, neste período muitas famílias encontram dificuldades. A casa, então, garante consultas ou exames médicos urgentes caso a rede pública de saúde não atenda à demanda.
Além desse apoio, ainda arca com os custos de atividades de hidroterapia e ecoterapia. Mas a casa é também um ambiente repleto de diversão, onde os cuidados ocorrem de forma lúdica. Para as crianças e adolescentes, são oferecidas aulas de música, informática e reforço escolar. Todo o trabalho é feito pela equipe técnica mais os voluntários, que dão apoio nas atividades de recreação, leitura e trabalhos manuais. Esta turma forma a Liga de Super-Heróis, sempre disposta a ensinar, divertir e resolver problemas. A Casa de Apoio é mantida pela iniciativa da comunidade. É uma associação de pessoas voluntárias que se empenham em prol de famílias que precisam. Por isso necessita de doações. Para a sua manutenção, a Casa de Apoio promove anualmente um pedágio, feira, café e jantar beneficente. Conta ainda com ações de empresas parceiras e mantém um brechó em sua sede. Aberto diariamente, o brechó vende roupas, acessórios, sapatos e brinquedos, doados por lojistas, empresas e pela comunidade. Mas para atender todas as necessidades, como o custeio de consultas médicas, exames, aquisição de órteses e contratação de profissionais, a casa precisa também do seu apoio. Faça parte dessa Liga de Super-Heróis, ajudando a combater o câncer infantil, mielo e patologias raras. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje o meu entrevistado é o Luiz Fernando Novaes, presidente da PAN Blumenau, que faz excelente campanha na disputa da Superliga de Voleibol. A que se deve esse sucesso, quinto colocado, agora brigando aí nas cabeças da Superliga, professor? Nossa equipe vem num processo de construção de credibilidade, né? Isso é algo que foi retomado lá em 2012, 2013, quando nós montamos essa diretoria. Aí começamos a trabalhar para buscar. Não pensávamos naquele momento em retornar à Superliga, não era esse o nosso objetivo. Nós pensávamos em retomar a dignidade do vôlei, né? Que naquele momento não tinha nem condições de disputar o campeonato estadual, para vocês terem uma ideia. Então, nós passamos por um processo de reconstrução, pagamos as dívidas do clube nos 2 primeiros anos, arrumamos a casa, começamos a entender de novo como é que a gente poderia trabalhar as fontes de receita do clube, enfim. Tivemos o apoio de várias empresas e nesse processo de construção, sem dúvida que esse ano especificamente, o nosso patrocinador master foi capital para isso, né? O patrocínio da Eleva Química, que é uma indústria com DNA aqui blumenauense, enfim, e cujo o sócio e administrador, que é o Carlos Milnitz, foi atleta de voleibol, ou seja, não é simplesmente alguém que está te patrocinando, é alguém que conhece a modalidade, que tem o DNA do esporte, enfim. Foi capital, ele realmente comprou o nosso projeto aí e a empresa nos apoiou não só financeiramente, como logisticamente também. Então foi realmente um conjunto de acertos aí que nos levou até essa situação. Agora, claro, além disso, você também passa muito por contratar certo. Blumenau é uma cidade onde as despesas muitas vezes são mais baixas do que em outras cidades, isso também te ajuda a administrar melhor um projeto como esse. Então, esse conjunto de fatores eu te diria que é muito importante. E foram várias as vitórias, uma série de vitórias em Blumenau, culminando nessa bela campanha que faz a PAN na Superliga. Vamos ouvir o que disse o técnico André Donegat, técnico da equipe da PAN Blumenau, na vitória no sábado diante do Pacaembu Ribeirão por 3-0, e que resultou então na classificação, a 5ª posição e a classificação à próxima etapa da Superliga. Nossa equipe se comportou muito bem dentro de quadra, no ritmo forte de saque, no sistema de side-out muito bom. No primeiro set nós beiramos a 100% de virada de bola. A equipe entrou muito focada, então o jogo não foi com muito susto porque a nossa equipe impôs o ritmo dentro da quadra. Gerir esse 5º lugar, que para nós é título, é muito importante colocar que a 5ª colocação numa Superliga tão equilibrada e com equipes tão fortes como as 4 primeiras, a nossa projeção de 5º lugar para a gente é título. Isso não quer dizer que a gente não vai se esforçar ao máximo para buscar uma semifinal e quem sabe até uma final.
Não tenho dúvida que é um jogo dificílimo. O Minas é uma equipe acostumada a chegar nesse momento da competição, dos playoffs. Então agora nós temos que descansar, nós temos que nos preparar emocionalmente para duas batalhas. E aí, jogando no nosso melhor, nós vamos ser adversários sim para a equipe de Minas. E quem sabe aí traremos com muito esforço aí, quem sabe alguma vitória contra essa grande equipe. Essa equipe mineira que recebe a equipe da PAN Blumenau nesta quinta-feira, lá no ginásio do Minas. É o primeiro jogo, depois o jogo de volta aqui na segunda-feira, em Blumenau. E se necessário, a terceira partida lá em Minas Gerais. Como é que é esse critério da definição desses confrontos do playoff, presidente? O critério ele é a definição de quem determina a ordem dos jogos é da equipe melhor classificada. Então, no caso, Minas. Como o Minas classificou em quarto, nós classificamos em quinto, eles podem optar. Né? Como é um playoff, um melhor de 3 partidas, eles podem optar por jogar a primeira fora, a segunda e a terceira em casa, ou a primeira em casa, a segunda fora e voltar para decidir em casa. E eles optaram por isso. Né? Óbvio que esse é um processo mais cansativo para a equipe que viaja, do ponto de vista logístico. Para vocês terem uma ideia, nós estamos viajando agora na terça-feira para jogar na quinta, voltando para casa para tentar descansar para jogar de novo na segunda-feira. Né? Então realmente, do ponto de vista logístico, é pior. E do ponto de vista de custo também, sem dúvida alguma, é uma viagem a mais, é um hotel a mais, alimentação a mais. É óbvio que a equipe que está melhor classificada sabe disso e acaba fazendo essa opção. Pois é, joga primeiro em Minas, depois na segunda-feira, dia 15, aqui no Galegão. E se necessário, a terceira partida, volta para Minas Gerais na sexta, dia 19. Volta para Minas Gerais para definir a vaga lá. E agora, em termos de definição, qual é a projeção? É possível tirar os mineiros aí, seguir nessa caminhada da Superliga? A gente está comemorando muito essa quinta colocação, né? Mas sem dúvida a competição ainda não terminou para nós. Nós ainda acreditamos que podemos agora fazer algo a mais, surpreender a equipe mineira, e seria realmente uma surpresa. O Minas Tênis é uma equipe absolutamente tradicional, é uma equipe que disputa as primeiras colocações do cenário nacional há muitos anos, é uma equipe, assim como nós, mas com tradição na formação. É uma equipe que tem jogadores de seleção brasileira, tem um levantador que é o William, que é um diferencial, ele realmente faz uma diferença muito grande quando ele está num dia bom, mas é o que o professor Donegá falou aqui na captação. Né? Se a gente conseguir estar num dia bom, onde a gente funcione bem, nós somos adversários, tanto que vencemos eles nessa fase do retorno da fase de classificação. Só um parênteses, presidente, para que eu possa fazer aqui o agradecimento e dar o devido crédito à assessoria de imprensa da PAN, ao Giovanni, ao Guilherme Moser, né, que ajudou a produzir esse material que nós estamos exibindo aqui, além das cenas do canal Vôlei também, dos melhores momentos que nós vimos durante o programa nessa vitória da PAN no sábado. Agora, você falava há pouco do rendimento individual dos jogadores e lembrou o David que ele acabou sendo o destaque, ganhou o troféu Viva Vôlei, o central da equipe do Blumenau. Nós vamos ouvi-lo também sobre essa vitória importante e a classificação para a fase de playoffs. Eu acho que, como eu, também o time inteiro, a gente começou a evoluir durante o campeonato, né? A gente sabia que ia ser um campeonato difícil, por Covid, a gente não teve uma preparação adequada, então foi um crescimento conjunto. E o primeiro turno foi desgastante, mas a gente tinha total certeza que o segundo turno seria melhor, como a gente conquistou várias vitórias aqui em casa e que nos gabarita a chegar nos playoffs agora com uma moral a mais e confiança, né? Contra o meu ex-clube, é um gostinho diferente, ainda mais que a gente ganhou o último jogo deles, o que gabaritou a gente ao 5º lugar. Uma marca fantástica para o clube, né? E fazer parte dessa história é gratificante. Saber que eu estou ajudando a galgar degraus a mais aqui. Então, foi bem complicado para mim, porque eu fui um dos últimos a chegarem, assim. E estava um pouco precisando recuperar a forma física. E quando estava quase nos 50%, eu peguei o Covid. Graças a Deus não tive quase nenhum sintoma, mas é um desesperador, né? Eu sei o quanto é importante se cuidar
Mas, poxa, foi difícil. O primeiro turno foi cambaleando. Graças a Deus eu tenho um preparador físico fantástico, que é o Jonas, e a comissão técnica que soube dosar, soube me colocar num nível aceitável para a competição. Como eu já peguei, muita gente daí que está vendo jogos, torcendo para a gente, já pegou também. Por favor, fique em casa. O momento é de se resguardar. Quem tiver condições, não saia. Que, poxa, se a gente ficar em casa, respeitando o próximo, logo, logo isso vai passar. Um grande abraço, esperamos vocês no playoff. David, Central, troféu Viva Vôlei, destaque do jogo na vitória de sábado da PAN Blumenau diante da equipe do Pacaembu Ribeirão. Ele lembrou aqui, o presidente também já falava durante o programa, que jogou pelo Minas e agora vai ter essa situação de estar do outro lado. Mas também eu imagino que já o técnico André Donegat tem conversado com o David, vai aproveitar a viagem, quem sabe sentar do lado do banco no avião, para pegar tudo que for de informação dos mineiros, né? Porque é válido agora, né? Saber os segredos e os detalhes do adversário. Não, sem dúvida, e ele também é um jogador muito experiente, que não só por ter jogado lá, também tem muito a compartilhar aí com os colegas nesse momento decisivo. Agora, presidente, então há esperança de seguir essa caminhada dos 8 que se classificaram, o Blumenau ficou em 5º, possibilidade de chegar entre os 4, quem sabe sonhar mais alto? É o 5º contra o 4º, nós estamos na competição, temos que pensar em vencer a todo momento, sabemos das dificuldades, mas nosso time vai entrar em quadra para buscar esse resultado. Repito, nós vencemos o Minas agora no retorno, eles estavam desfalcados um dos seus principais jogadores, mas é jogo, nós temos condições de trazer a vitória para casa lá de Minas e tentar decidir a vaga aqui. Daí seriam 2 jogos, e aí a Blumenau estaria classificada. Vamos torcer para que isso aconteça. Porque se uma das equipes vencer uma partida, depois o outro vencer a outra, aí teremos um mata-mata na terceira partida, no dia 19. Presidente, para nós fecharmos, essa campanha exemplar, magnífica, nessa temporada, está mexendo também, despertando a meninada lá na base, né? Sim, nós somos um clube que tradicionalmente valoriza bastante a base. Nesse grupo da Superliga nós temos 2 atletas que integraram o grupo já, que disputou a Superliga, que são formados aqui, né? Foi um ano também difícil para a base, porque todas as competições foram suspensas, então é claro que isso dá uma perspectiva de que no retorno, assim que as competições da base retornarem e que for possível, que esses atletas obviamente se inspirem nessa campanha, se inspirem nesses atletas para poderem aí continuar esse nosso trabalho de formação e de conquista na base, que somos um clube também muito vencedor nas categorias de base. Presidente, te agradeço pela presença aqui no TVL Esportes, sucesso aí nos próximos jogos e nessa competição, que Blumenau mantém esse ritmo aí de sequência de vitórias. Eu que te agradeço, eu gostaria de te presentear em nome da nossa equipe, da PAN Eleva Blumenau, com uma camiseta aqui da nossa campanha na Superliga. Ela não está assinada ainda, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade para que você possa, ir encobrindo a fase final da nossa campanha aí, coletar as assinaturas desse grupo de trabalho. A 7 aqui, quem é que usa a 7 lá? A 7 é o 7º jogador, né? Como no futebol tem a camisa 12, essa aqui é a camisa 7. Tem o nome do nosso fundador aí, do professor Arthur Novaes, o meu pai, né, que a gente sempre gosta de lembrar nesse momento, que é a minha inspiração maior aí e tenho certeza que de muitos outros que fazem parte desse projeto para que a gente continue nessa luta. Foi um baluarte, né, no esporte, especialmente no voleibol. Professor, muito obrigado. Obrigado, sucesso. Eu agradeço e vamos torcer, quem sabe a gente volte aqui para falar sobre a semifinal. Luiz Fernando Novaes, presidente da PAN Blumenau, que está na fase de disputa dos playoffs da Superliga de Voleibol. E para fechar o programa, eu quero deixar aqui meus cumprimentos, saudação a todas as mulheres pela passagem do Dia das Mulheres no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E também a você, palmeirense. Alguém pensou que eu não ia falar. Parabéns ao Palmeiras pela conquista da 4ª taça da Copa do Brasil. Palmeiras, de forma merecida, é o campeão da Copa do Brasil. Palmeiras que é o campeão da Libertadores e que, por falar em títulos de 2020, Palmeiras também ganhou o Campeonato Paulista, então o torcedor palmeirense só tem a comemorar. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Esportes. A todos um grande abraço e até a próxima.